Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Desde a última vez que a gente se comunicou através de vídeos, eu falei sobre o tema da insegurança. Sei que é um tema um pouco pesado, dentro de algumas visões e experiências de vida, e sei que provavelmente irei voltar a tocar neste assunto, derivado a falar um pouco sobre o lado negro que a insegurança nos pode trazer e os perigos dela. Mas isso fica para outra altura. Eu decidi dedicar este vídeo a um momento que passei bem recentemente e que ainda estou a recuperar um pouco desse momento. E são momentos que acontecem várias vezes desde esta minha jornada mais perceptiva dentro da espiritualidade, e acredito que com muitos espiritualistas isto aconteça. Estou a falar daquele momento em que nós começamos a desligar-nos um pouco de tudo o que são temas dentro da espiritualidade, e até porque eu tenho vindo a constatar, não toda a gente, há pessoas muito sérias e com muito sumo a divulgar e a trazer uma abordagem dentro da espiritualidade consoante aquilo que é a sua leitura, mas me desilude-me um pouco ver que estão a tornar a espiritualidade numa outra coisa que não é, para mim, a essência. Embora dentro da espiritualidade podemos ter várias leituras, abordagens, e tudo isso é aceite, mas tornar a espiritualidade um pouco filtro de Instagram, se é assim que eu consigo descrever da melhor forma aquilo que estou a falar, trazendo a espiritualidade de uma forma um pouco teatral e vivendo uma personagem que não é a realidade dos nossos dias. E acho que quem trabalha e quem divulga espiritualidade deve fazê-lo de uma forma o mais simples, pura e sincera possível, e humilde, porque só assim podemos divulgar veracidade e sermos fiéis a nós mesmos daquilo que é a nossa vida, que é feita de altos e baixos. E como eu não tenho constatado isso, eu acabo por me desligar, e quando eu faço isso são momentos em que eu me desligo até completamente e deixo de ler sobre espiritualidade, deixo de ver vídeos, porque faz parte e eu preciso de me descobrir a mim próprio dentro dessa jornada para poder voltar reforçado, com outra maturidade até, e outras leituras, e trazer aquilo que é a minha visão dentro da espiritualidade. Então, dentro desse momento de transição, que eu encaro como uma transição de mim próprio para com quase um momento colapsal, porque espiritualidade não é vermos vídeos sobre isso, não é lermos sobre isso. Para mim, enquanto essência, todos somos, e também é pegarmos e aproveitarmos um momento em que estamos dentro de um conflito qualquer interno, procurarmos uma resolução e um entendimento e fazer uma leitura de nós. E isso acontece comigo, como eu já vos disse, e aconteceu bem recentemente. E desde que esse momento que nós estamos a passar e tudo aquilo que nós vemos nos traga um momento bom de tranquilidade, é aceite, e isso não há nada mais espiritual do que isso. Houve até um canal de alguém que eu estimo muito que disse que perguntaram-lhe qual era o tipo de conteúdos que ele ia ver para se espiritualizar mais, e ele afirmou que ele via, e aquilo que ele gostava de ver era uma mulher, uma senhora idosa, a cozinhar, ou seja, era um canal sobre culinária, e na ideia dele não havia nada mais espiritual do que isso para ele, porque lhe desprendia de todos esses conceitos, expansão da consciência, todas essas teorias, todas essas leituras. Ele, naquele momento em que via esse vídeo, ele desprendia-se um pouco de tudo isso, e ele conseguia deslumbrar uma tranquilidade e uma paz, que acredito que espiritualidade é mais isso do que sabermos ou tentarmos saber tudo, como é que se processa, tentarmos fazer leituras do universo, que em grande parte só vamos alcançar uma percentagem muito pequena
de realmente entendimento e vamos bater numa parede porque nada é realmente concreto, nada é exatamente dessa forma. Tudo pode ser, porque está dentro de várias leituras e o ser humano lê as coisas à sua maneira. E dentro disto, daquilo que eu vos estou a explicar, passando então por uma fase de desligamento de tudo o que é conteúdo ligado à espiritualidade, eu acabei também por me desligar mesmo em processos de meditação, processos de trabalho energético, processos de tudo. E aproveitei a espiritualidade de outra forma, onde eu passei por um momento em que tive que me dedicar muito mais à família, de uma forma quase, eu não diria quase, foi mesmo, não digo 24 horas por dia, porque não foi esse o caso, mas foram mais de 8 horas por dia a dedicar-me a algo que realmente parece que o universo nos diz: tira um tempo para aproveitar e usufruir de coisas que não estás a olhar. Às vezes nós estamos com uma visão túnel e deixamos de ter aquela visão mais periférica e mais simples da vida, e às vezes o universo faz acontecer coisas que nos obriga a perceber o quanto o universo é bom para nós e o quanto eu fui um felizardo por me dedicar mais à família durante esse tempo, onde eu pude usufruir de coisas que só, mesmo me dedicando a isso a 100%, é que eu podia ter coisas que de outra forma não teria. E tudo aconteceu de forma a eu deslumbrar esse momento dessa forma. E eu vou tocar um dia mais tarde num vídeo sobre isto, sobre aproveitarmos as diferentes fases da nossa vida, os momentos. Mas isso fica para outro vídeo. E então, passando nessa fase mais dedicada à família, eu desliguei-me completamente da espiritualidade e, como vocês podem constatar, nos últimos vídeos do canal são vídeos sobre crescimento interno, pessoal, sobre experiências de vida, que também isso é tudo espiritualidade, não é? E decidi então começar a ver coisas, neste caso até na Netflix, que é um serviço que eu tenho ao meu dispor, e decidi procurar coisas com outros temas e me desligar um pouco de tudo o que é temas mediáticos e tudo o que seja... Tudo o que era habitual eu pesquisar, eu desliguei-me de tudo. E deparei-me com uma lista de documentários que estão disponíveis na Netflix, onde um deles era um documentário sobre natureza, onde eu pude observar uma imagem do oceano e o título do documentário era Professor Polvo, ou O Professor Polvo, qualquer coisa deste género. Eu aceitei ver aquilo, julgando ser mais um documentário sobre a vida animal, onde eu iria testemunhar a vida de um polvo, mas a vida de um polvo dentro daquilo que é os típicos documentários da vida animal, ou seja, a interação dele com outros animais. Portanto, julgava eu ser o típico documentário que nós podemos assistir em vários canais e nos primórdios, e acho que ainda dá, na SIC, dava este tipo de documentários, se não me engano, ao fim de semana, por volta do meio-dia, com a voz de um locutor bem característica. Então eu decidi e coloquei aquele documentário intitulado O Professor Polvo. Comecei a observar aquilo de uma forma até muito leviana, sem tirar muito crédito daquilo, não descredibilizando, mas até nem julguei que ia ver o documentário todo. E nisto acontece-me uma coisa muito especial e que eu quero partilhar convosco do quanto foi especial para mim. O documentário, e agora aviso quem está a ver este vídeo que ele vai ter spoiler, portanto, se querem ver o documentário sem saber do que é que ele se trata em concreto, desliguem o vídeo e vejam o documentário e depois voltem. Portanto, eu vou ter spoilers. De repente, eu deparo-me com a história de um homem que, se não me engano, ele até
ele estuda a vida marinha, mergulhador, onde ele passa por um processo de depressão na sua vida e decide fazer mergulho todos os dias, ou o máximo de tempo que ele pode, ele dedica-se ao mergulho, porque debaixo d'água, eu nunca fiz mergulho, mas já mergulhei, não é? Quando vou à praia, debaixo d'água nós testemunhamos uma tranquilidade e deparamos com todo um espectro da vida diferente. E ele, derivado àquela depressão, decidiu então investir no mergulho e começa a mergulhar. E eu achei aquilo bonito, imagens, tem uma fotografia incrível, o documentário, todo tipo de animais tropicais, exóticos, toda aquela biodiversidade ali testemunhada no documentário. Mas eu fui percebendo que o documentário era muito mais do que isso. E realmente, é qualquer coisa de extraordinário, porque a dada altura a série, ele relata-nos, o protagonista da série relata-nos que descobre uma ilha que toda ela ao seu redor tem algas, grandes algas, e que devido a isso aquilo fica como se fosse protegido, fica ali um meio habitacional de várias espécies de animais marinhos, e que isso propiciou coisas únicas durante os mergulhos desse senhor, que eu não sei o nome. A dada altura ele depara-se com um polvo fêmea que ele começa a observar, e o polvo inicialmente ele está coberto por pedras, conchas, todo coberto, e de repente o primeiro impacto que ele tem com o animal, ele aproxima-se dele e o animal mostra o que é, solta-se de todo aquele emaranhado de coisas, e vários peixes que estavam à volta dele fogem também. Ele não percebeu bem o que é que tinha sido aquilo e decide seguir o animal, o polvo. Ele depara-se com um animal que vai-lhe mostrando, para já, inicialmente, ele tem aquela atitude de defesa que é percebida e é normal e é inerente a estas situações dentro dos animais selvagens, não é? Todo aquele comportamento defensivo, aos poucos, começa a modificar-se. E ele deslumbra um animal que aparentemente julgava ele ser movido apenas pelo instinto. O animal começa a ter comportamentos que demonstram uma inteligência, com um discernimento maior do que aquilo que ele pensava. O animal começa a aceitar a aproximação dele no seu habitat, começa inclusive a ter intercâmbios comunicacionais, ou seja, a ter comportamentos onde ele mostrava não só aceitar, como querer quase que confraternizar com ele, aproxima-se dele, toca-lhe com o tentáculo, fica no peito dele, e uma das coisas que o protagonista da série ele diz é que ele decidiu não interferir em nada do que acontecesse, ou seja, durante o documentário, tudo o que acontecesse dentro da natureza ele não interferia. Portanto, depois até o polvo sofre ataques de predadores e ele não interfere. É claro que aquilo mexe com o emocional dele, porque ele começa a criar um vínculo, um laço com o animal, e a dada altura o animal até o usa como um parceiro de equipa para uma caça. Ou seja, ele durante uma caça a um animal, ele faz com que a presa vá em direção do mergulhador para que ela fique entre eles os dois, fique sem poder fugir, e assim ele consegue caçar o animal. E aquela proximidade é tanta que ele até deslumbrou, e é claro que o polvo tem um comportamento de ataque das suas presas, e ele deslumbra um comportamento com outros peixes do polvo que não parecia ser que ele estava a querer caçá-los. Parecia, e ele depois chega à conclusão de que o polvo estava a brincar com os peixes. E tudo isto mostra que um ser que tem um princípio, um meio e um fim de vida, um tempo de vida muito mais limitado
que é o nosso, não é? Ele tirou ali um momento da sua existência para brincar, para ter um momento de soltura, para ter um momento com uma consciência própria, que toma decisões consoante os seus gostos, consoante o seu bem-estar. E isto fez toda a diferença no íntimo do protagonista e no meu íntimo, que estava a deslumbrar aquela série. E é espetacular, porque depois nós vemos o sofrimento do protagonista quando o polvo morre, derivado a uma situação, que também não vou contar aqui tudo, e nós vemos mesmo sofrimento nos olhos daquele homem que criou um laço com um animal que permitiu que ele entrasse no seu universo. E agora vocês perguntam, mas Hélder, o que é que isso tem a ver com a fase que tu relataste inicialmente no vídeo, que estavas a passar? Tem tudo a ver, porque de repente eu percebi que o ser humano está acostumado a viver dentro de uma bola de sabão, dentro de todos aquilo que ele encara como os seus problemas, como os seus pensamentos mais diários, e esquece de todo o resto, de toda a imensidão, que, não querendo falar do universo lá fora, falando mesmo aqui da Terra, nós aqui na Terra ainda não conhecemos o que é que ela tem, o que é que ela nos pode oferecer. E aquele animal mostrou que os animais não vivem sobre um programa de automatização, onde eles seguem o seu instinto quase como robôs programados. Não. Os animais têm uma consciência que se manifesta neles e que ela tem uma leitura durante toda a sua existência, que é uma leitura como a nossa. Agora, não é por a gente não perceber essas leituras e todo esse universo delineado por uma linha de tempo que é a sua vida, que vai fazer desses animais menos que nós. Pelo contrário, mostra que eles refletem sobre quem nós somos, que eles conseguem perceber padrões de vibração, porque de alguma forma aquele animal percebeu que podia aceitar aquela pessoa aos poucos e permitiu que essa pessoa se aproximasse. Ele inclusive se aproximou dessa pessoa, e portanto ali a análise que eu fiz foi que nós limitamos a nossa atenção a coisas que realmente não têm importância, e que basta olharmos para o lado para testemunharmos o quanto os problemas, aquilo que encaramos como problemas, são coisas tão pequeninas na nossa vida, e que mesmo ali ao lado, nas águas do mar, numa floresta, o nosso animal de estimação, o universo mostra-nos que há muitos universos dentro da Terra, e que esses universos merecem ser explorados, e que esses universos nos fazem interiorizar, criar uma leitura diferente, perceber o quanto, falando de mim, o quanto a espiritualidade é muito mais do que falar sobre o espírito, sobre fenómenos de mediunidade, sobre projeção astral, coisas, e ainda por cima, agora que eu também vou fazer um vídeo sobre OVNIs, é normal que o ser humano quer saber se existe vida em outros planetas, mas para que procurar fora do nosso planeta, já, e estamos em 2021, para que essa ambição de procurar fora o que ainda não compreendemos dentro? E quando eu falo dentro não só da Terra, com todos esses animais que alguns deles até já existiam antes de nós existirmos, como também procurarmos dentro de nós descobrir tudo o que é um universo que se manifesta cá dentro também. E assim eu despeço-me de vocês, dizendo que recomendo vivamente que vocês vejam o documentário O Professor Polvo. Tem uma fotografia incrível, tem uma história envolvente, parece que estamos a ver mesmo um filme,
com um enredo, com um guião, mas acima de tudo é um documentário que nos faz ver a vida de outra forma. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, e eu estou muito grato ao universo por ter posto aquele documentário no meu caminho, e que inclusive esse documentário fez este Elder mais enriquecido e com uma leitura cada vez mais simples daquilo que para mim é a espiritualidade, que é, no fundo, essência. Nada mais do que isso. Muito obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.